Sou Felipe Drummond, aluno do nono semestre de Engenharia Mecatrônica no INSPER. Esse é o vídeo que eu vou estar apresentando meu trabalho final para a disciplina de Reinforcement Learning. Trabalho consiste num estudo de caso para Transfer Learning, que é basicamente a atividade de você treinar um modelo em determinado ambiente e tentar usar alguma prática para que você consiga adaptar o ambiente, o modelo, manter sua capacidade de aprendizado, sem esquecer o que ele aprendeu no ambiente original. Então, neste caso, o modelo vai ser treinado por esse projeto no ambiente do Lunar Lander, na biblioteca do Gymnasium. É um environment bem comum para tarefas de aprendizado por reforço. Nele é possível ajustar a gravidade do ambiente, então é basicamente como se uma nave estivesse pousando, né? A iniciativa do ambiente é basicamente tentar emular uma nave pousando na Lua ou em algum planeta, e você pode trocar com uma variável de ambiente a gravidade local que vai estar sendo simulada. Então, para esse ambiente, para esse teste, a gente vai estar utilizando as gravidades de Marte e da Terra. O objetivo vai ser treinar um agente com a gravidade de Marte originalmente, avaliar o desempenho dele para que a gente possa usar como um baseline e depois realizar algum fine-tuning desse agente para adaptar ele para o ambiente da Terra, avaliar ele no ambiente da Terra e depois reavaliar ele no ambiente de Marte para ver se ele aprendeu o ambiente da Terra sem esquecer as habilidades adquiridas inicialmente. Então, vou apresentar um pouco de como foi o projeto de fato. Algumas das implementações de um cenário assim são claras de se observar. Então, você tem um ambiente, um agente que ele está vamos pegar um exemplo da vida real, uma própria nave que o objetivo dela é sair da Terra, ir para a Lua e voltar, ela tem que ser capaz de conseguir pousar em mais de um ambiente. Então, o repositório ele é organizado da seguinte forma. É, Bom, o primeiro script que a gente tem aqui é um script utilizado para treinar os modelos baselines. Então, ele treina o modelo na gravidade de Marte, que é menos 3,73, e na gravidade da Terra, que é menos 9,81. Salva os logs para esse modelo, que vão ser utilizadas para a gente traçar as curvas de aprendizado, é a principal métrica de avaliação desses modelos. No ambiente do Lunar Lander, a função de recompensa ela busca é, recompensar o pouso baseado na posição das pernas, mas com alguns tipos de prejuízos para a recompensa total, baseados, por exemplo, na velocidade do pouso, no combustível utilizado, angulação, algumas outras formas de você penalizar o agente dependendo da atuação dele no ambiente, que busca basicamente emular o que é um pouso bem-sucedido ou não na vida real. Então, esse script é para fazer o treinamento básico dos modelos e também plotar a curva de aprendizado para eles, que é feita por essa segunda função aqui, que basicamente faz esse plot para elas, que está nesse arquivo do Plot Learning Curve. Bem, além disso, este é o script para fazer o Transfer Learning. Então, os dois modelos originais foram treinados com 250 mil time steps. O Transfer Learning também utiliza esses mesmos 350 mil time steps. Porém, diferentemente deles, ele utiliza um learning rate um pouco mais baixo, de 1 elevado a menos 4, que é basicamente para evitar uma característica comum que pode acontecer em projetos de transfer learning, que é catastrophic forgetting, ou seja, esquecimento catastrófico, basicamente quando o modelo, quando você fazer o processo de fine-tuning, ele acaba esquecendo completamente os pesos, né, as habilidades que ele tinha adquirido no treinamento inicial. Para os modelos baseline foi utilizado o learning rate padrão do PPO, que vale mencionar, está sendo utilizado o PPO baseado na implementação da biblioteca Stable Baseline 3. O learning rate padrão é de 3 elevado a menos 4. Outros hiperparâmetros que valem a pena serem destacados aqui, que foram utilizados, que foram vistos como óptimos para o ambiente, é um gama de 0,999,
Basicamente busca valorizar um planejamento maior do agente e recompensas futuras e um bet size de 8. E, bem, além disso, outros scripts importantes aqui, Acton Model, basicamente é um script utilizado para a comparação dos modelos. Então, ele já pega os pesos das redes neurais treinadas que foram salvos no arquivo do TensorBoard e ele utiliza esses pesos para comparar o sucesso dos modelos já treinados. E, bem, por enquanto, acho que esses são os principais scripts que devem ser mostrados. Então, vou apresentar aqui um pouco dos resultados obtidos. O modelo treinado na gravidade local da Terra puramente conseguiu ali um reward satisfatório, dá para mais ou menos interpolar ali o final da curva para mais ou menos uns 200 de reward, que é visto como um valor vitorioso nesse ambiente. Além disso, o modelo treinado na gravidade de Marte contra a Terra aqui, a gente consegue ver que o modelo treinado em Marte, após o processo de transfer learning, conseguiu aprender a gravidade da Terra também. Então, a curva lá a gente vê o transfer learning, enquanto a curva azul que a gente viu anteriormente. E, por fim, a curva, apenas considerando a gravidade de Marte, a gente vê um resultado também satisfatório. Porém, quando a gente usa como resultado os modelos já treinados e compara eles, a gente vê claramente que o modelo utilizado no Transfer Learning conseguiu aprender muito bem o ambiente, assim como o modelo de Marte no seu ambiente original também aprendeu. Ou seja, o modelo de fine-tuning conseguiu aprender tanto o novo ambiente quanto manter o seu conhecimento antigo, né? A gente vê pelo reward médio após 10 episódios de inferência, ele foi muito bem. Porém, quando a gente utiliza o modelo de Marte original, sem o fine-tuning, e transfere ele para a Terra, a gente vê que ele não consegue uma recompensa média satisfatória, ele consegue apenas 15, que é considerado não vitorioso para esse ambiente. Por fim, a gente tem aqui um script que foi utilizado para mostrar realmente o desempenho desses agentes na prática. Então, ele vai rodar aqui uma demonstração. Então, aqui no primeiro caso, a gente vê o agente com modelo de transferência em Marte. É, Então, é o ambiente original dele, tentando mostrar que ele não esqueceu. Então, ele tem ali um pouso bom, mas ele acaba caindo num terreno que é curvado, mas a gente vê que ele consegue se adaptar e até voltar para o principal objetivo central. Aí algumas falhas de você fazer o gravado na hora, mas enfim, ele conseguiu uma recompensa até que baixa. Vamos ver o segundo teste, são duas experiências para cada modelo nesse cenário que a gente está utilizando. No primeiro ele conseguiu 92, mas agora no segundo ele consegue 164, que é considerado uma recompensa vitoriosa. Agora, o modelo de Transfer Learning na gravidade da Terra, que é onde ele de fato teve que transferir. A gente consegue ver que ele teve um pouso perfeito ali, 284 de recompensa, que é muito bom. E para o segundo pouso, vamos ver quanto ele vai conseguir, mas também um pouso parece ser muito bem sucedido, é, com 260. E por fim, a gente vai ver o modelo baseline de Marte na Terra, ou seja, sem o processo de fine-tuning, a gente vai ver como que ele vai se desempenhar para mostrar que o aprendizado não era claro, então ele cai muito rápido ali, tem uma recompensa de apenas 22 que é ruim, e no segundo ele, vamos ver ali, mas ele também caiu rápido e o outro é uma péssima recompensa. Então, basicamente, essa foi a apresentação do projeto, dos modelos de Transfer Learning e Fine-Tuning, utilizando essas técnicas, com aprendizado reforço no modelo de aprendizado do PPO, para o treinamento de um modelo no mudando a gravidade para Lunar Lander. A gente consegue ver aqui o modelo, uma transferência de aprendizado, conseguiu desempenhar muito bem tanto no ambiente original quanto no ambiente quanto no ambiente que foi transferido.